Que, por exemplo, é uma das coisas que a gente vê acontecendo agora com o Banco do Brasil. As pessoas estão ancoradas a preço de 2 anos atrás, quer dizer, ficou ali nos 30, 35 um tempão, ninguém queria. Aí foi pra 40, 50, tarará, agora desdobrou. E o pessoal fica, pô, mas eu não vou comprar, eu vou esperar voltar naquele preço. Mas, pô, você não sabe se vai voltar para aquele preço. E se... Você falou muito dessa questão de, pô, pega, por exemplo, um mês e vai aportando uma vez por mês, por exemplo. Isso de forma consistente até, enfim, por anos e anos e anos para frente. E aí eu queria até que você pudesse falar um pouco sobre isso, porque, de novo, é uma pergunta que eu recebo e eu passo ela para vocês. Que é assim, pô, Bruno, eu tô ali querendo comprar, que seja, por exemplo, Banco do Brasil, e eu vi que o Jean ou que a Luíse falou para mim que eles não estão comprando agora. Porque para eles esse preço não tá tão atrativo assim. Uma coisa que eu sempre falo e pergunto pro cara é, em qual momento também da sua carteira você tá? Porque se o cara ficar durante 6 meses sem aportar numa carteira que é minúscula, que às vezes tem 100 ações, ele perdeu, na verdade, 6 meses de engordar aquele negócio. Exatamente. Então eu queria a visão de vocês para isso, assim, porque o pessoal olha muito, às vezes, para youtubers, influencers, enfim, que já tem uma carteira pré-estabelecida, que às vezes já gera uma renda mensal suficiente para aquele cara, e aquele cara pode ter o direito de falar assim, pô, eu vou ficar 6 meses sem aportar porque eu quero um preço melhor. Mas se o cara estivesse começando, talvez não seria o melhor. Então, como que vocês olham para esse sentido, assim? Exatamente. E você sabe que essa é uma coisa que não vale só para iniciante. Eu mesma tenho me policiado bastante em relação a isso, porque quanto mais traquejo, quanto mais histórico você ganha na renda variável, maior é a tendência de você ficar ancorado em preços que você pegou de muita oportunidade no passado. Totalmente. Então eu sempre fico fazendo essa reflexão diária, tá? Isso aqui é diário. Eu olho pro Barsi do meu lado e eu falo, se esse cara não tivesse comprado consistentemente acima do preço médio dele, ele ainda estaria com aquela carteira minúscula da década de 70 e 80. Os preços definitivamente não são mais aqueles. Então, se o seu foco é em quantidade de ações, você precisa ter o tempo a seu favor. E o juro composto, certo? Conforme você vai aumentando o número de ações das empresas que você tem em carteira, mais você vai ganhando musculatura nos seus dividendos, que no final do dia é o que vai ser o seu fluxo de caixa lá, junto com o seu aporte, para você, né, enfim, tendo uma rentabilidade, uma carteira cada vez maior. Então, acho que essa é uma das coisas, se desvencilhar um pouco de preço médio, que é uma das coisas que eu vejo o pessoal falando, pô, mas eu comprei, aí agora eu tô 3 meses sem aportar, porque vou bagunçar meu preço médio. Amigo, não interessa nesse início. Continue. Para quem tá começando, ganhar musculatura de dividendo é extremamente importante. Até porque, né, Lu, se a pessoa ficasse preso ao preço médio e sempre querendo comprar abaixo do preço médio, significa que essa empresa não é uma porcaria. É verdade, pode ser também, é uma proxy. É uma hipótese. Assim, empresa boa, ela tem que aumentar de preço. Se o projeto da empresa está caminhando bem, né, você vai ver isso aumentando, porque o Barsi comprou o Banco do Brasil, por exemplo, a centavos, né? Se imagina se ele ficasse esperando o preço médio para voltar a centavos. Não vai comprar nunca. Que, por exemplo, é uma das coisas que a gente vê acontecendo agora com o Banco do Brasil. As pessoas estão ancoradas a preço de 2 anos atrás, quer dizer, ficou ali nos 30, 35 um tempão, ninguém queria. Aí foi para 40, 50, tarará, agora desdobrou. E o pessoal fica, pô, mas eu não vou comprar, eu vou esperar voltar naquele preço. Mas, pô, você não sabe se vai voltar para aquele preço. E se o cara ficar parado, olha quanto dividendo ele perdeu, né, já. Você entende que quando você coloca na balança o custo de oportunidade dos dividendos que você deixou de receber durante este período, e você não sabe por quanto tempo você vai ficar sem comprar, se o seu parâmetro for o preço médio, você entende? De novo, o cara tá tentando fazer o quê? O market timing. Então, toda vez que você se deparar com uma situação dessa, respira, olha pro preço teto, que é o máximo que você poderia pagar, e essa vai ser a sua margem de segurança. Se você quiser acrescentar uma margem um pouco mais conservadora, ok, faça isso, né? Mas deixe que o preço teto, o médio ou o projetivo, sejam o seu guia, não o seu preço médio. Faz sentido. Né? Senão você nunca vai aumentar a sua quantidade de ações. Exato. Ou pior, você vai ficar lá com 3 ações de uma, depois você vai para outra, aí sobe, aí você vai para outra. Quando você vai ver, você tem 20, 30 empresas na carteira, um punhadinho de cada, não recebe dividendo e não tem valorização. Nesse ponto aí, é uma pergunta que eu recebi ontem, inclusive. O cara falou isso. Pô, Bruno, mas é melhor eu esperar voltar, porque aí eu vou comprando outra.
Eu falei, tá bom, mas vai chegar num momento que você vai ter 30 empresas na carteira em quem, sem consciência, sozinho, consegue acompanhar 30 empresas. Eu falei, eu não consigo. Eu também não. E olha que eu tô aqui na Genial, eu fico vendo isso todo dia, porque aí é o meu trabalho, mas perceba que eu não me sinto humanamente capaz de, pelo menos uma vez por trimestre, que seja, ler todos os relatórios, ver todas as calls, ouvir tudo. É impossível. E aí, estipula-se sim um limite de ações. E aí eu queria saber da cabeça de vocês também, se esse limite já pode ser estabelecido em D0, por exemplo, 10 ações no máximo, o cara já compra 10, ou quando ele tá no começo, ele vai comprando menos empresas. E aí, às vezes, o pessoal fala, no começo compra 3, só que aí também, às vezes, o cara compra 3 elétricas. Como vocês olham também para a diversificação e como vocês fazem meio que um ponto ótimo entre as duas coisas? Não ter tanta empresa a ponto de conseguir acompanhar, mas ao mesmo tempo também não concentrar demasiadamente, às vezes, em um só setor e que o cara pode se ferrar em um momento ruim, não receber nada de dividendo, por exemplo. Essa matemática ela é muito difícil, porque de novo, não é objetiva, o economista talvez, né? adora essa frase, porque depende. Depende do seu perfil de investidor, depende do tempo que você tem, da disposição que você tem para querer estudar, né? Se é uma pessoa, um perfil mais técnico, ou se ela está delegando essa decisão de investimento para um assessor, para um consultor ou coisas do tipo. Então, depende de N fatores, né? Eu acho que sempre a métrica é justamente isso. O quanto é cabível para você, o quanto você está disposto a querer estudar determinado número de ativos, né? Então, acho que em 3 e 5 empresas no começo, acho que é um número razoavelmente bom para você já ter bastante trabalho para você se aprofundar, né? A gente sempre fala também do filtro setorial do BEST, que é bancos, energia, seguro, saneamento e telecom. Desses 5, os 3 primeiros, o BES, né? Eu acho que para quem está começando do zero, talvez seja um pouco mais, não diria fácil, mas um pouco mais intuitivo de você entender o que essas empresas fazem, né? Acho que saneamento e telecom, ambas estão passando por momentos estruturalmente, né, de investimentos, né, tanto com o 5G no telecom, tanto com o novo marco do saneamento, né, enfim. Então, acaba tendo algumas coisas técnicas ali dentro desses setores, né, alguns eventos diferentes, como privatização, etc., que você acaba perdendo um pouco ali o crivo, né? Então, foca ali no BES. Dentro de energia, inclusive, dá para você diversificar bastante, porque são 3 segmentos. Você pode... Distribuidora pura, eu já excluiria num primeiro momento, por exemplo. Eu iria mais nas geradoras e transmissoras, se possível verticalizadas. Que você tem ali já uma mitigação de risco, que você está diversificado dentro de uma empresa só, né? Então, e aí você vai fazendo os crivos de governança, você vai fazendo o crivo, claro, por dividend yield, por frequência de distribuição de dividendos, né? Então, eu gosto de olhar, por exemplo, quais são os fatores que influenciam principalmente as empresas que eu tenho em carteira. Então, eu tenho empresas em carteira que se beneficiam com a alta do dólar, diretamente porque são exportadoras ou porque o IGPM subiu, tá massa na receita, sabe? Então, você vai, aos poucos, entendendo você vai... como o que influencia a sua carteira e só olha para aquilo, praticamente. Exatamente. Aí você vai engordando aquilo lá que você determinou, né? Porque tem uma coisa também muito forte de aderência ao seu perfil. Então, vejo muita gente falando de Vale hoje, por exemplo, né? Você olha a múltiplo, de fato me parece muito barato, mas, nesse preço não me atende por conta de um histórico passado, sabe? E talvez não é o seu perfil, né? Beleza, e eu tô bem de não ter Vale na carteira. Você entende? Para outra pessoa pode ser que essa avaliação não caiba. Tem gente que gosta de estatal. Eu gosto muito de estatal. Pode ter gente que, é estatal, eu não coloco o dedo. Uma outra coisa que eu acho que é importante é que a nossa estratégia foca muito no número de ações. Então, você tem meta em número de ações. Quando você tem meta em número de ações, isso evita que você fique pulando de galho em galho. Então, você restringe, por exemplo, o seu universo ali ao best para quem está começando e vai comprando todos os meses, vai aportando. Você vai querer aumentar essa meta, né? Mas eu acho que, assim, humanamente é impossível o cara conseguir acompanhar mais do que 10, 12 empresas na carteira. Eu acho que passou disso, é um sinal amarelo, porque você está pulverizando sua carteira. E assim, a partir do momento que você vai acompanhando essas 10 empresas, vamos supor, você já tem um tempo de mercado, você tem 10 empresas e tal, é muito difícil você colocar outra carteira na sua empresa. É difícil. É muito difícil. A sua régua vai ficando alta, né? Vai ficando alta e assim, quando tudo cai, as empresas da sua carteira
também caíram. Então você vai colocar dinheiro em algo que você não conhece tão bem, porque já está com você há 5, 10, 20 anos. Entendeu? Verdade. Então você vai sempre, o seu foco fica naquelas empresas que já estão na sua carteira. É E difícil. o pessoal às vezes fala, pô, tá meio monótono, só fala das mesmas. Mas, pô, só dá pra falar das mesmas porque é que eu tenho, que pra mim faz sentido, que pra estratégia faz sentido, e ó, tá barato, eu vou colocar o dinheiro em outra coisa. Mas estranho seria se você falasse de uma nova oportunidade por dia. Não Todo existe. dia, exato. Não existe. As empresas não se modificam fundamentalmente do dia pra noite. É verdade. Então, assim, se você vai fazer stock picking, você vai achar ali, com muito trabalho, 10 boas empresas, você vai se agarrar com a sua vida ali, essas 10 empresas, né? O Buffett fala, né? Que você tem normalmente uma ou duas grandes oportunidades na vida, né? E que quando você encontra essa oportunidade, você tem que ir com tudo. E é verdade, a gente mesmo, verdade. assim, eu acho que nós pegamos algumas oportunidades boas lá atrás, que talvez a gente não consiga mais, igual o Banco do Brasil, que estava nos R$20. Nossa, 24 né? reais. Foi BB Seguridade também. 18. Delícia. Né? Klabin também a gente já pegou muito baixo. Mas assim, então, olha o tempo que a gente está falando. Um período talvez de 5 anos, aconteceram 3 boas oportunidades. Você fala assim, pô, essa não dá para deixar passar. Então é raro, não acontece o tempo todo. E se o cara ficar esperando o momento certo de aparecer essas oportunidades, primeiro, talvez ele não sabe que essa é uma boa oportunidade, porque não tem experiência. Segundo, o custo de oportunidade dele ter ficado esperando 3, 4 anos de não receber esses dividendos, né? É muito alto. E pode ser que você fique a vida inteira, né? Sem esperando, né? A grande hora. É igual aquele desenho do jacaré que a gente tem, que o jacaré fica com a boca aberta um mau tempão, de repente ele vira uma caveira. Tanto tempo que ele ficou esperando. É verdade. Morre por inanição. Mas né? é verdade, é verdade.